Sejam bem-vindos a mais um Linkcast, um podcast by Lastlink. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui presente com a gente. O Juvenal Valentim. O cara já teve agência, especialista em lançamento, estrategista, sócio aí, estrategista de lançamento junto ao Grupo Primo e vai compartilhar muito conhecimento e história com a gente hoje. Seja bem-vindo, Juvenal. E aí, Lorena, muito obrigado. Bom, prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Bom saber que a gente está sendo um dos primeiros aqui, fico feliz também de estrear. E é isso aí, tem bastante coisa para contar. E assim, eu acho difícil não saberem quem é o Juvenal, mas contextualiza um pouquinho assim da sua história, para quem ainda não te conhece, quem que era o Juvenal ali criança, infância, até chegar aí e ingressar no mundo digital. Nossa, eu vou trazer pontos que são importantes e que podem fazer diferença na vida da galera que está assistindo aí. Mas eu sou um cara do bastidor, né? Comecei no mercado digital em 2013, foi meu primeiro lançamento. A gente fez, na época, eu lembro que foi um webinar, uma estratégia de webinar, né? O lançamento semente. E eu usei isso adaptando para um lançamento físico, né? Eu sou de Cabo Frio, era dupla de um amigo numa empresa de consultoria. E lá eu saí convidando os empresários da região, né? Fiz o convite para os empresários da região para uma reunião que ia acontecer no escritório da empresa onde a gente trabalhava. E lá a gente fez uma reunião, né? Então, como se fosse um webinar, só que físico, né? E esse foi o primeiro lançamento na prática, assim. Naquela época eu já estava estudando o Jeff Walker, que é o criador da fórmula de lançamento. Depois veio o Érico Rocha para o Brasil e tudo mais. E como que o digital entrou na sua vida, assim? Entrando alguns passos para trás também. Antes disso, o que você fazia? Como é que era, assim? Que legal. A minha história era um pouco... sei lá, se a gente for olhar com olhares tradicionais da sociedade, é um azarão, assim, né? Porque eu abandonei a escola no primeiro ano do ensino médio porque eu queria empreender, porque eu estava cansado daquilo já. E foi por escolha mesmo, não foi por necessidade, nada. Eu já estudava mais que todo mundo e tinha notas boas e tudo mais, mas a minha realidade era uma realidade que eu estudava em escola pública, nada muito fora da curva. Mas eu escolhi empreender, né? Meu pai sempre foi muito comerciante, né? Aquele de loja de bairro e tudo mais. E aí eu via muito meu pai vendedor lá, ficava aprendendo muito com ele. E eu comecei a me tornar e estudar mais por conta própria, né? Me tornei mais autodidata. Então, saí da escola, a curva foi sair da escola para empreender, 18 anos abrir meu primeiro negócio. Do quê? Na época eu estava passando na estrada com meu pai. A história disso eu estava passando numa estrada com meu pai, numa estrada que tem lá em Cabo Frio, e eu vi um outdoor grandão, bonito, assim, na rua. Eu falei, caramba, como faz isso? Eu era moleque ali, eu tinha 14, 15 anos. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu assistia muito desenho, né? Tipo Pokémon, Dragon Ball Z, todos esses desenhos antigos, já entrega a idade, né? E criança eu gostava muito de desenhar também, ficava desenhando aquelas coisas e eu me peguei com aquele outdoor e falei, cara, como que faz isso? Que lindo isso, maneiro, quero fazer isso, né? Criou aquele desejo. E aí eu tive sorte de ter internet discada naquela época, né? Então tinha que ter um telefone fixo em casa, um computador e um plano de internet, discador da UOL. E se alguém tirasse o telefone do gancho, você ficava sem internet. Então era bem desafiador. Aí eu, muito curioso, né? Tinha características minhas, né? Curiosidade, acho que é uma característica muito importante. Coragem também para buscar o novo. São características minhas que eu acredito ser muito importantes. E aí eu pesquisei o que era aquilo, quem fazia aquilo, eu descobri que era designer. Eu falei, quero ser designer. Aí comecei assim, fiquei uma semana baixando CorelDRAW e Photoshop. Na época eu mexia muito com Corel, mais com Corel do que Photoshop. Os designers vão querer me matar aí agora. Mas foi assim que eu comecei, estudando na internet. Baixei o programa. Naquela época não tinha YouTube, tinha Google do jeito que a gente tem hoje. Nada disso. Nada com tanto de informação que a gente tem hoje. Então hoje é muito mais simples você começar. Estudando ali mesmo, na prática. Você baixa o programa e vai fazendo. Aí meu pai tinha muito amigo comerciante, eu comecei a
fazer um cartãozinho de visita para uma arte para outro, um banner para outro, e fui começando assim. E aí chegou aos 18 anos que eu abri a primeira empresa. Aluguei uma lojinha que tinha na frente da minha casa. Tudo, cara, minha conta, assim, sem grana para fazer. Chamava JB Publicidade. Era uma gráfica. Muito bom. Foi assim que começou a trajetória. E lá dentro que teve a sua pergunta, né? Da virada para o digital. Isso. Então eu aprendi design autodidata, estudei muito, né? Não nos meios tradicionais, sempre estudo muito, continuo estudando e lendo muito, mesmo não gostando tanto. Eu acredito que a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Acho que esse é o caminho do crescimento. Se você quer alguma coisa melhor da vida, você precisa estar disposto a fazer o que precisa ser feito de verdade. Então, nessa jornada, até JB Publicidade, até gráfica. Depois, gráfica, um cliente me perguntou, essa foi a virada para o digital, e me perguntou assim, cara, você faz site? Aí eu falei, caramba, o que é isso, né? É tipo, na minha cabeça, mas exatamente foi isso que eu falei. Eu sempre empreendedorzão, vendedor, cara, via meu pai sempre de nunca dizer não para desafio, eu falei, cara, eu faço. E quanto você cobra? Aí eu falei, ferrou. Mas eu tinha uma resposta, né? Eu falei, cara, vou fazer orçamento e te envio. Aí eu ganhei um tempinho para ir na internet pesquisar. Fazer site e tudo mais, ver quanto as empresas vendiam isso, como era a média de preço, né? Porque na região não tinha. E aí eu vi lá, a gente cobrando 3, 5 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais num site. Aí eu fiz o orçamento, encaminhei pro cara, falei, 5 mil reais, 50% de pagamento no fechamento, 50% de pagamento na entrega. E tá bom, fechado. É que você já regalou um olho, como assim? E eu vendia cartãozinho, cara, a 60, 70 reais. O cara me comprou, me pagou 2.500 reais sem eu ter entregue nada pra ele. Eu olhei pra aquilo e falei, cara, tô rico. É isso. Tô rico, é o que é. E aí, o plug pro digital foi esse, por quê? Não porque ele me perguntou que fazer um site, mas porque eu aceitei esse desafio e eu tive que aprender a fazer o site. O que eu fiz? Eu fui pra internet. Como fazer site. Pesquisei no Google, encontrei, cara, eu nunca vou esquecer, esses dias eu abri aqui o e-mail, o meu e-mail, e tava lá o login do curso que eu comprei para fazer site. Em 2011, eu acho, alguma coisa assim. E essa história eu nunca vou esquecer, porque, fez total diferença na minha vida. O nome do curso, inclusive, era Curso 7. Não lembro o nome do professor, mas, foi seu primeiro contato ali com o infoproduto. Foi o meu primeiro contato com o infoproduto. E eu comprei, no final de semana eu aprendi sobre o WordPress, fazer site, montar servidor, subir site, descobri o ThemeForest lá, que a gente compra tema pronto. Eu falei, cara, $20 um tema, vendo por 5, tô rico mais ainda. E eu comecei a produzir dessa forma. Então, meu primeiro contato com o infoproduto mesmo foi aqui. Foi quando eu pesquisei sobre o que eu precisava alcançar. E ele, através do SEO, me pegou aí, ó. E acredito que até essa parte, assim, de designer e tudo mais, deve ter te aberto a mente para depois um criativo, para ter algumas noções mais práticas. Porque pelo menos a maior parte das pessoas que eu converso começaram sozinhas, assim, né? Sim. Nesse mundo também de lançamento. E aí, como é que foi com você? Você começou sozinho? Foi junto com algum expert? O que aconteceu? Não, foi sozinho, mas foi assim. Depois dessa trajetória, né? Isso tudo foi antes da história que eu te contei do primeiro lançamento. Sim. Foi antes disso, né? Isso tudo culminou lá no primeiro lançamento. Pra ter mais familiaridade, 2013. Computador, digital, site, aí WordPress. nessa jornada, site, descobri produto, entreguei site, aí fiz outros e tudo mais. Aí eu descobri que existia algo além da gráfica, né? Descobri o mundo das agências. Onde tinha o lance da criatividade, de tudo isso, né? Agências mais tradicionais, faziam aquelas campanhas de televisão, né? Ainda não tinha YouTube e tudo mais. Então eu olhava para aquilo e falava, putz, um dia eu quero ter isso.
Um dia eu quero ter uma agência. Sempre teve essa veia empreendedora, Sempre, então, né? Sempre, cara, sonho, plano e a execução. Eu quero ter uma agência. Eu não ficava muito no âmbito do sonho só, né? Então fui construindo as características do vendedor, cara, ter muita ambição, que é super diferente de ganância, né? Então, a ambição a gente faz as coisas porque a gente quer alcançar grandes coisas, e ganância a gente passa por cima das pessoas, né? Então, são coisas completamente diferentes. A gente precisa ter ambição para alcançar grandes coisas. E isso te traz grandes sonhos. Então, eu sempre entendi que, cara, era igual sonhar pequeno e sonhar grande. Era a mesma coisa, não importava, né? Nessa época eu morava no Jardim Peró. Não sei se é de Cabo Frio, se você vai lembrar disso, se conhece esse lugar. Mas periferia lá de Cabo Frio. E, cara, a realidade era que eu não podia sonhar com aquilo, entendeu? Eu não podia sonhar com isso. Sonhar com outra vida, né? Pelo meu ambiente que estava em torno de mim. Mas eu já sabia o que eu queria. Naquela época, qual que era o seu sonho, assim? Naquela época era ter uma agência. Ter uma agência. E aí foi o que me levou até trabalhar nessa empresa de consultoria e virar dupla de um amigo meu que chama Pedro Quintanilha, da Mentalidade Empreendedora. Talvez vocês conheçam ele. Também é uma super referência. Super referência. Então a gente se conheceu lá, nesse momento, e a gente fez esse primeiro lançamento juntos. Então o Pedro tem uma história completamente diferente da minha, né? Ele estudo tradicional, ele estava na pós-graduação, na SPM, e aí ele criou um método lá chamado Acelerador Digital, na época, e que era o projeto de pós dele. E foi assim como eu cheguei na realização da criação da Dinamiza. Porque a Dinamiza... Dinamiza é a agência que ele Dinamiza teve é a por agência. anos aí. Isso. Então, o Quintanilha era seu sócio na Dinamiza? Como é que era ali? O Quintanilha era meu par na empresa de consultoria. Ah, que veio Ele era o antes consultor de marketing. Entendi. Lá na empresa. Eu era o designer, o cara que fazia site, fazia tudo, a gente era dupla. Trabalhava junto, né? E aí a gente criou essa nossa amizade de lá. E aí, ele criou esse projeto de pós. Esse projeto de pós, ele precisava validar, né? Porque fazia parte do método dele. E aí eu fui o primeiro aluno dele, eu comprei. Comprei, acho que na época, por R$5.000. Sempre estudando também. Isso. E eu fui... Esse método, eu comprei, estudei, apliquei, pedi demissão e fui abrir a Dinamiza, entendeu? Na cara e na coragem. Como assim. que era esse método? O que era, assim? Ele era um método, ele chamava de acelerador digital na época, né? Acho que hoje não existe o acelerador digital, ele evoluiu para outras coisas. Mas era um método que ensinava a criar negócios digitais, né? Ele estudava muito mercado americano também. Então, eu queria ter uma agência e eu olhei para aquilo e falei, putz, eu consigo... Isso a gente tá falando de que ano, assim? 2013. 2013, olha que doideira. Dinossauro do digital aí, né? 2013. Cara, é loucura isso. E muita gente nem usa esses fundamentos hoje, cara. Isso é loucura. E foi o que fez total diferença para mim, porque o fundamento nosso aqui veio do mundo dos negócios, né? Do mundo da startup. Então, o cara que começa no digital hoje, ele não tem nem de negócio, não tem noção, né? de visão de negócio, não tem noção do que é um canvas de modelo de negócio, um canvas de persona, ele não sabe o que é isso. Mas aconteceu tanta coisa nesse período de tempo, assim, foi bem intenso. Quando eu sempre fui, naquela época novinho, né, sem barba na cara e tudo mais, então eu abri a agência. Quando eu abri a Dinamiza, eu fui pra cima, assim, cara e coragem. E aí eu fui fazer reuniões em empresas, né, da região para pegar cliente para prestar serviços de marketing. Então, seu foco não era nem infoproduto nessa época? Não, ainda não. Eu já sabia, tá? Mas ainda não. Cara, beleza, agência de marketing, tem os infoprodutos, mas, eu posso atender empresa para fazer anúncio local. Naquela época eu já vendia anúncio local, né, que hoje tem várias agências de anúncio local. Já fazia naquela época lá. Já era Google Partner, já tinha avançado já numa velocidade boa. Mas ainda pequeno, eu saí, pedi demissão, comecei do meu quarto. Mas em 2013 ainda, cara, esse ano, todos os anos aqui, principalmente no digital, cara, um ano são como 10, né? É muito intenso. Então, ainda em 2013, eu participei de um evento que se chama Startup Weekend Brasil. Ah, eu conheço. Ele é o maior evento de startups do mundo, ele é um evento global, criado pela Techstars e patrocinado por Google, Microsoft, Coca-Cola,
ATM e outras gigantes do mundo aí de tecnologia e grandes marcas. Esse evento é um evento onde você passa 3 dias para criar um negócio do zero. Então, lá que eu aprendi a minha base de negócios. Né? Prática mesmo, né? Prática, minha base de negócios. Por quê? Porque eu precisei, em 3 dias, construir um modelo de negócio, fonte de receita, persona, Pesquisa de criar um mercado, negócio tudo. e validar, né? Passar pelo processo de vendas, porque lá você tem que fazer esse processo. Então, foi legal porque a gente foi para esse evento, eu, o Pedro, o Marcos Eduardo, que é sócio do Pedro, e um outro amigo nosso, programador na época. A gente foi junto para esse evento. E lá no evento você monta um time. Aí a gente foi e montou esse time lá. E vocês realmente tinham habilidades complementares. Isso. E o time que você monta no Startup Week, você precisa de um orador, um cara mais que fala mais, um cara mais de marketing, um cara de design, um programador. Então a gente tinha 2 programadores, um designer e o Pedro, que era o cara de marketing, né? Na época. E aí a gente avançou, a gente criou o que chamava na época, olha isso é muito doido. A gente criou o que chamava Flipay. O Flipay era um grande negócio, não para aquela época, no Brasil. A gente olhou para o mercado americano de produtos digitais e, assim, ultra acelerados a gente. Imagina que um dia acontecia muita coisa. Num ano, então. Então a gente olhou, o Flipay, ele era uma plataforma de compra e venda de negócios digitais. Então a gente já estava imaginando, a gente já tinha visto o mercado americano trocando a fase do infoproduto para outras coisas, para negócio, sabe, para serviço. Isso há muitos anos Há atrás. muitos anos. A gente olhou para aquilo, encontramos uma plataforma que já existia no mercado americano que fazia a mesma coisa, que foi o nosso benchmark. A gente falou, cara, isso aqui vai acontecer no Brasil. A gente só não sabia quando, né? Então a gente criou o Flipay, que era exatamente isso. Aí para validar a gente tinha que vender, né? Então a gente já conhecia algumas pessoas, eu já tinha pego alguns clientes na agência, eu já sabia quem queria comprar um e-commerce e outro cara que queria vender. Então já tinha esse conhecimento. Aí a gente conseguiu vender, intermediou, que era o propósito tipo um marketplace. Um marketplace. Mas hoje, cara, tem uma empresa que chama Flipa. Nossa, até o nome é parecido. Que ela é avaliada em algumas centenas de milhares de dólares. Eita. De milhões de dólares, na verdade. É uma empresa muito forte americana e tem outra que eu esqueci o nome, mas tem 2 grandes empresas mundialmente conhecidas que... E por que vocês não seguiram com esse projeto? Porque na época nem tinha produto digital no Brasil ainda direito, né? Time errado. O Érico Rocha... Não tinha nem fórmula de lançamento ainda. Começou em 2013, né? Ele tinha o Ignição Digital e o Pro Leilões, que ele vendia com o irmão dele, com o Hugo, né? Sobre leilões de imóveis. Então essa é a história do digital, é que eu consigo te contar a história do mercado digital inteira. Então, a gente... Você foi evoluindo visionário ali, a gente viu as coisas lá na frente, mas a gente viu outras coisas também, né? Falou, cara, no futuro tudo isso vai se tornar negócio digital. Por que não começar já com essa estrutura? E aí a gente viu um monte de gente aparecendo e desaparecendo, ó, na velocidade da luz. Por quê? Os caras não têm essa noção, entendeu? Então, mas a gente já lá atrás já tinha, cara. Eu tenho guardado em casa o Canvas de modelo de negócio da Dinamiza, tá assim, ó, datado, 2013, entendeu? E aí, para fazer um parêntese aqui, antes de você continuar a sua história, o que você acha que foi o maior diferencial durante todos esses anos para você continuar no topo ali dentro do digital? Porque se continuasse a mesma coisa também de anos atrás, não se mantém, né? Porque tá tudo evoluindo, mudando muito. Então, o que você fez de diferente, assim? Ó, primeiro que essa trajetória, cara, assim, é engraçado isso, né? Eu sempre fui uma pessoa do bastidor, nunca me considerei estar no topo e de fato não tava, né? Sempre tive, cara, acho que eu não, a minha luta nunca foi, e o meu olhar nunca foi para ser maior do que alguém, por exemplo, né? Nem para me comparar com os outros. Eu aprendi isso cedo também, né? Se comparar cara, uma receita do fracasso, entendeu? É uma receita de dor e fracasso. Porque imagina, você está começando no digital, e aí você olha para o primo rico, e aí você fala, nossa, olha o evento que ele fez, 8 mil pessoas. Putz, olha os números. Olha os números, eu não consigo fazer isso, entendeu?
E, na verdade, você não tem que olhar para isso, cara. Você tem que olhar para você mesmo e seguir avançando, criar um plano e executar. Ter ação, né? É uma frase que eu sempre digo, só ação causa transformação. Então, se você quer alcançar alguma coisa, cara, só ação causa transformação. Você precisa agir. E aí eu não olhava para esse lugar. Obviamente que, de vez em quando, a gente sempre cai nessa armadilha, né? A gente olha para o concorrente, olha para outra pessoa que está fazendo algo parecido com você e vê, puta, o cara tá avançando e tal. Mas tem até formas de olhar, né? Olhar Tem comparando ou aquela forma saudável Isso, para olhar um benchmark. olhar de forma que pô, se inspira, Sim. olhar de forma que se inspira o que fazer e o que não fazer. Então é a forma de se olhar de fato. Então eu nunca me considerei estar no topo, eu não me considero ainda também. É engraçado ver esse reconhecimento das pessoas, eu fico grato por isso. Pô. São 10 anos de mercado digital, mais de 200 lançamentos, eu não sei mais a conta, assim, eu tenho uma pasta no Drive Com que tudo. eu vou... Não tudo, fiquei anos sem documentar, inclusive vai um conselho, documente desde o seu dia 1. Se você não documenta nada, começa a documentar agora e guarda tudo, porque você vai Mas precisar com a e vai querer isso no internet de futuro. escada era até mais difícil. Era mais difícil. Nuvem não existia. Não existia. E eu tenho ainda em casa, eu tenho montanhas de cadernos, assim, sabe aqueles caderninhos que a gente pega no Sim. evento? Cara, eu tenho muito caderno desse de anotação, eu escrevo muito, eu tenho muito caderno guardado. Então, eu sou o cara que eu preciso ficar escrevendo para colocar as ideias em prática, pra tirar elas da cabeça. Eu sou um pouco visual, então eu escrevo, desenho muito, tenho muita coisa escrita, muito insight, tá lá guardado. De repente, um dia eu transformo tudo isso num livro ou numa coisa muito valiosa. Mas para se manter, ó, só para responder a tua pergunta, para você se manter, você precisa ter duas coisas, tá? Clareza do que você quer realizar, mesmo que daqui a um ano mude. Ah, eu quero... Cara, pode ser qualquer coisa. Você precisa ter clareza. Mesmo que seja, eu quero lançar um produto. Perfeito. Essa é a tua clareza, é isso que você quer. Então você precisa ter clareza do que você quer fazer e ter um plano para isso. E a Só terceira isso. coisa, executar. A terceira coisa é executar com consistência, né? Constância. Sim. Sempre, saca? Porque começar e parar, você sempre vai começar do zero, vai começar do zero. Um plano que você diz é enxergar aquilo como um negócio mesmo, né? Que precisa de estratégia por trás, de passos a serem seguidos. Você nem precisa começar tão pesado ou complexo. Cara, dá o primeiro passo, faz o melhor com o que você tem na mão, entendeu? Legal. Foi esse um ensinamento que eu aprendi cedo, pô, sou muito grato a isso. E eu sigo assim, cara, Boa. faço o melhor com o que eu tenho na mão. É isso que eu tenho na mão? Beleza, vou fazer o meu melhor, entendeu? E aí, você estava lá procurando as empresas físicas e tudo mais. Como é que entrou mundo de infoproduto, lançamento e tudo mais? Boa. Eu e Pedro, a gente sempre foi muito parceiro, né? Ele começou a mentalidade empreendedora mais ou menos na mesma época. Então eu pedi demissão, saí, ele ficou lá mais um tempo. Aí eu saí, fui eu presa da minha casa, né? Aí ele ficou lá mais um tempinho, depois ele saiu para a Fundamentalidade Empreendedora, virou sócio do Dudu lá, os dois começaram a montar a mentalidade empreendedora de casa. Aí eles começaram a atuar no mercado digital, né? E eles eram meus clientes também, né? Tipo, de designer, de página, de coisas que a gente precisava, né? Sim. Então eles se tornaram meus clientes e eu me tornei cliente deles em outras coisas, então a gente foi criando essa relação. Como eles estavam atuando no mercado digital... Conexões ali, gerando... Desconexões. Eles já estavam aqui atuando como afiliado, tinham um blog, Mentalidade Empreendedora, que eles escreviam bastante lá. Eles tinham um alcance lá com SEO e tudo mais. Vendiam como afiliado. Aí eles foram até top afiliado do Conrado Adolfo na época, indo para 2014 já. E 2014, 15. E ele começou a construir a sua trajetória como expert, né? Como uma pessoa que iria ensinar outras pessoas a trabalhar no digital. Fez turmas do acelerador digital. E aí disso aqui eu aprendi, né? Comecei a fazer lançamento, a gente estava indo junto. E daqui, desse movimento deles, começaram a sair clientes para mim. Lançamento junto com ele. Ele como expert e você ali como estrategista e tudo mais. Isso? Como designer, como um cara que ajudava no tráfego. Entendi. E etc. Aí chegou um ponto que começou a sair clientes de lá para mim, entendeu? As pessoas perguntavam para ele, pô, queria que você fizesse isso para mim e tal. Ele falou, cara, tem um amigo meu que faz, Juvenal. E aí ele me indicava. E aí foi assim que eu comecei de fato.
ele me indicando o cliente e que ele tinha, porque ele ensinava os experts, né? E eu era uma pessoa do bastidor. E ele continua ensinando experts e pessoas do bastidor também, mas eu atuava ali no bastidor. Aí eu aluguei uma salinha, contratei meu primeiro funcionário, uma salinha bem pequena assim, cara, tipo, bem pequenininha, dava pra botar uma mesa encostada na parede parecida com essa, um pouco menor, com 2 cadeiras de cada lado. Contratei o meu primeiro funcionário, que era um cara que sabia mexer um pouco com WordPress, que eu confiava nele, era um amigo da região e da igreja na época. E aí eu ensinei um pouco para ele das coisas, pra gente ficar alinhado. Aí eu comecei a fazer tráfego, fazer copy, comecei a avançar para o lado mais estratégico, deixando de fazer site. Aí depois eu contratei um designer, e aí eu foquei mais em estratégia, tráfego e copy. Fiquei nessas 3 frentes, né? Porque a gente vai fazendo tudo quando a gente começa. E essa é a minha tese. Inclusive, essa minha história fez eu construir uma tese que é o que eu ensino para as pessoas hoje, entendeu? Então, foi assim que eu comecei, de fato, a fazer lançamento, né? Em 2013, a gente fez aquele primeiro lançamento juntos, eu e o Pedro, nessa empresa que a gente era consultoria, porque naquela época a gente já estava estudando o fórmula de lançamentos via Jeff Walker, entendeu? Depois a gente começou a estudar com o Érico Rocha. Aí a gente foi no primeiro fórmula de lançamento, foi em 2014, o evento presencial, 2014, a gente estava lá. Nós estavam lá no primeiro... Isso, do Érico, a gente estava lá, da primeira turma, estava tudo lá. Então, toda essa trajetória de crescimento, cara, também sou muito grato ao Érico, cara, ele, foi fundamental para formar esse mercado nosso aqui. Eu tive até a sorte e a graça de gravar um podcast com ele lá, né? Ele foi gravar o Primocast. Deve ser muito massa, né? Pra você ver, assim, uma coisa de anos atrás e depois, hoje, você ali do lado da pessoa. Sim, então isso é muito legal, sou muito grato a tudo isso. Então foi assim o start do Infoproduto como agência já, né? E antes de entrar no cenário atual ali, ter com o Primo Rico e tudo mais, nessa época de agência, você falou que já participou aí de mais de 200 lançamentos e tudo mais. Qual tinha sido o maior lançamento, assim, que você fez parte? Se puder abrir números, assim, também. É que a gente tocou pela agência, a gente em 2015 já fazia, 2015/16, a gente já fazia lançamentos de 7 dígitos, né? E era um curso de canto online. Que loucura, né, os mercados? Era um curso de canto online que a gente cobrava entre R$1.500 e R$2.000 para um curso de canto online. Naquela época, R$2.000 era um grande ticket. Um ticket médio alto. Para um público que, teoricamente, não tinha um poder aquisitivo tão bom. Mas a gente botou mais de 20 mil alunos nesse curso de canto. E foi muito legal. Cara, o Mauro Henrique era o nosso especialista. O Mauro Henrique é vocalista da Oficina G3. Né? É uma banda gospel. O Mauro Henrique é muito bom, ele é muito reconhecido, ele é muito bom tecnicamente, ganhou Grammy Latino e tal, então ele é um cara muito bom. A gente fazia tudo o que se vê hoje, né, dentro da esteira de produtos, a gente já tinha tudo. A gente tinha curso online, a gente tinha mentoria, a gente tinha evento presencial, a gente fazia evento no Teatro Gamaro, lá em São Paulo, para 800 pessoas. Então, tudo isso da Dinamiza, né, fazendo. Tinha então, eu toquei evento por trás ali do bastidor. Lá? Cara, eu cheguei a ter 21 pessoas, né, no time da Dinamiza. Digital é muita gente, né? É bastante gente. Hoje eu consigo, né, trabalhar mais enxuto por conta da experiência e saber o que precisa fazer. Mas eram 21 pessoas diretas, né, CLT, fora as indiretas que a gente pegava esporadicamente, né. Naquela época, por exemplo, fazer grupo do WhatsApp, né, eu tinha caixas de chip, né. Então, eu ficava 200% na operação. Queimava muito. Então, pegava muito freela para fazer lançamento, né? Então, foi muito legal. Esse foi um dos maiores que eu lembro. Foi um dos maiores que eu lembro que a gente criou produtos digitais e criou negócio digital. Porque a gente criou todo um negócio mesmo. E existe até hoje. Produto roda e tudo mais. Existe até hoje. E qual que é a maior diferença entre um lançamento grande, assim, no dia a dia mesmo, sabe? O que tem de diferente na estrutura por trás? De um lançamento grande? Isso. Grande de audiência ou grande de faturamento? Os dois, né? Os dois. Assim, na prática, as fases são as mesmas, né? Você passa por um evento, aquecimento, oferta e tudo mais. Na prática é parecido, né? O que você faz ali.
O que que muda? O que que faz um lançamento? Como que faz um lançamento? O que que é especial para um lançamento de 6 dígitos? O que que muda para 7? O que que muda para 8? Lançamento de 6 dígitos ali, você precisa de audiência, né? É uma oferta ok e audiência. É um pouco mais de tráfego aqui, digamos assim. Para 7 dígitos, aqui você é tráfego no sentido de não para escalar. É tráfego para você trazer gente para te ver, né? Se você tem uma oferta boa, um curso bom, você traz pessoas para te ver e você não precisa de tanto volume aqui, nos 6 dígitos. Né? Um produto de R$1.000, 1.000 clientes, produto de R$2.000, 500 mil clientes, 500 clientes. E para os 7 dígitos, o jogo é tráfego. E aí você fez os 6 dígitos, vendeu, validou, fez uma turma, 2 turmas, 3 turmas. Você quer alcançar o 7? É só você investir mais. É básico aqui, porque você já tem algo validado. Então tem que ter tudo muito metrificado, um acompanhamento, muito teste, né? Saber muito Isso. bem os... Então, para 6 dígitos, uma oferta. Para 7 dígitos, tráfego. Para 8 dígitos, você precisa criar movimento. O que é isso? Criar movimento é trabalhar um pouco mais com narrativas, sabe? Você começa a entrar num aspecto onde não é só tráfego que vai mudar o jogo e nem é só uma promessa miraculosa que vai mudar o jogo. É você criar movimento para que você faça com que as pessoas se engajem. Então você continua precisando investir mais, né? Trazer mais gente para te ver, só que você precisa criar movimentos, criar ritual, criar tudo isso que tá por trás das bases do movimento, né? Ritual, narrativa, pontos de contato, todas essas coisas. Porque a gente fala muito do status quo, né? Que o ser humano, ele quer ficar na inércia ali. Então, para tirar aquela pessoa da inércia, isso que você fala de criar movimento, Isso. assim... Tem que ter várias coisas. Não basta só aquele gatilho ali de uns 5 dígitos, né? Você precisa criar uma história. História por trás. Isso, você precisa criar uma história, uma narrativa. Para dar narrativa, você criar um movimento onde você vai ter uma comunidade, ritual, pontos de contato. São essas 3 coisas, né? Então, você precisa para criar uma comunidade, por exemplo, ou um movimento. Fora o especialista, né? Que é o líder da comunidade. Então, o líder desse movimento, / comunidade, é o especialista, e aí você cria as outras coisas. Mas qual que é o lance aqui? Vou te dar um exemplo do que é na prática o movimento, né? Fiz uma campanha com o Thiago, que foi uma campanha que a gente chamou... Era um evento do lançamento do 1.000 ao Milhão. Era desafio final do 1.000 ao Milhão. Era o último desafio que a gente ia chamar daquele nome. Então, a gente usou isso, né? Então, do 1.000 ao Milhão, desafio final. Só que tem coisas importantes para se observar na hora de criar uma narrativa com o seu especialista. Primeira coisa é o contexto. O que é isso? É o que está acontecendo à nossa volta. Como o especialista está naquele momento. Como que ele está fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, como ele está. Você tem que observar tudo isso, isso é importante. Porque você precisa, quando você está lançando outra pessoa... O expert precisa estar muito engajado também, né? Precisa. Quando você está lançando outra pessoa, você não é só um lançador estrategista. Você é um terapeuta, psicólogo. O tempo todo dependendo do que a outra pessoa... Isso. Você é um cara que está mentoreando e dizendo o que ele precisa fazer. Então, você precisa se manter muito firme. Você é um pilar firme, assim, cara, dessa base. É muito importante. Porque tem muita coisa no jogo além das estratégias. Você enxerga isso de uma forma diferente. Porque eu já conversei com muita gente que fica assim, bravo com o especialista que não tá fazendo as coisas. Eu fico bravo, mas a culpa do especialista não tá fazendo algo é minha. Então eu preciso convencê-lo de algo, entendeu? Então eu preciso ter uma ideia que primeiro convença o especialista, convença o time. Né? Até quando eu dou... Tem palestras que eu dou falando sobre como eu planejo, que tem 3 Cs, né? E o primeiro C é clareza. Então eu preciso ter um plano claro que convença o time e o especialista, porque eu preciso todo mundo acreditando na mesma coisa. Eu preciso que eles acreditem na mesma coisa. Se todo mundo não estiver na mesma página, o lançamento não vai ser tão bom quanto poderia ser. Mas falando de novo do especialista ali, do que precisa, quando eu digo que a gente é terapeuta, psicólogo do cara, porque a gente precisa entender esse contexto de como ele tá. Naquela época, o Thiago estava barbudo, cabeludo, estava até mais fortinho, mais gordinho do que ele está hoje. E ele estava com uma aparência meia viking, assim, sabe?
Ai, eu vi esse lançamento. Isso foi da hora. Nossa, ficou muito legal o que vocês fizeram. Ele estava com uma aparência meio viking. Mas só que aquilo tava na nossa cara. Eu podia usar aquilo ou não, entendeu? Então eu cheguei pra ele e Vai falei mandar assim, o cara fazer a barba? O que que vai fazer, né? então. Teve um dia que ele falou comigo assim, vou cortar o cabelo amanhã pra gente fazer o lançamento. Aí eu olhei pra aquilo e falei, cara, dá uma segurada, eu tenho um plano. Falei, não corta, eu tenho um plano, a gente vai fazer isso em algum momento, mas eu tenho um plano. E aí apresentei o plano pra ele, ó, você já assistiu a série Vikings? Porque eu sei como que o Thiago conecta o Thiago. Pô, o Mauro Henrique conectava de outro jeito, Bruno Perini conecta de outro jeito. Então eu sabia, você precisa conhecer seu especialista. Sim. É daí que você vai conseguir fazer ele fazer as coisas que precisam. Ou o que você quer que ele faça, né? Ou falar o que você quer que ele fale. E aí eu olhei pro Thiago e falei, cara, você tá um pouco viking, assim. Eu lembro que a gente chegou nessa conclusão, tava eu, o Igor, umas 2 pessoas do time, do grupo lá, sentado no árabe que tem lá embaixo do prédio. E a gente, cara, o que a gente vai fazer, velho? O lançamento tava rodando, faltavam 15 dias pra abrir, assim. A gente não tinha uma clareza ainda da narrativa. Eu não tinha conseguido encontrar uma coisa que fosse uau, assim. E aí a gente chegou nessa conclusão lá, né? A gente até E brincou. era uma época que tava bombando também, né? Eu acho que tava assim, o último episódio, tinha acabado de acontecer um negócio assim. Isso, tava alto, Vikings É, tava não alto, sei. tava em alta. Aí eu olhei pro contexto de novo, falei, pô, Vikings tá em alta, Thiago tá parecendo um Vikings, ele é meio nerdola, gosta também dessas coisas. Eu falei, ó, assiste isso aqui. Aí eu botei ele pra assistir a série. Ele assistiu, cara. Quando ele assistiu, eu falei assim, ó, você é o Ragnar. Ragnar é o personagem principal da série do Vikings, né? Vou deixar você parecido com ele. E eu disse isso pra vender o projeto pra ele, né? Vender a ideia pra ele. Beleza, ótimo. Encontrei uma forma lúdica pra narrativa. Animal. Aí a gente fez uma página, mudamos tudo, botamos ele num trono, Sentado. tiramos uma foto, botamos na página, botamos um ambiente viking na página, nórdico, né? Um ambiente nórdico, mais nórdico do que vikings, porque aí a gente começou a ter clareza, pô, vikings, né? Acho que não é esse povo que a gente quer falar sobre, mas ele é parte importante da história dos nórdicos. Aí a gente foi olhar para os países nórdicos, aí a gente foi para pesquisa e repertório, cara. Você não vai tirar as coisas do nada, entendeu? O negócio é a combinatividade. Eu falo bastante disso também. Você tem nexo para você pegar as informações e conectar as coisas. Então, beleza, eu peguei o contexto, tinha aquele contexto, tinha uma imagem lúdica para falar. Agora, como que os países nórdicos são financeiramente? Porque eu preciso conectar com o meu nicho, né? Estou fazendo um lançamento, algo Sim. precisa fazer sentido. Então, como que os países nórdicos são ligados às finanças? O que acontece ali? E aí a gente descobriu diversas coisas incríveis. Por exemplo, Noruega ou Dinamarca, eles são Dinamarca, país top 1 no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Putz, grande sinal. O Brasil tá lá no fundo. Nossa, vocês conseguiram criar conexão com a Isso. temática Aí a ali gente de foi investimento, conectando, a vida gente foi conectando. financeira. Aí fomos historicamente buscar. Cara, os vikings, eles desbravaram diversas regiões. Sabe o que aconteceu na história viking? Eles reuniram diversas coisas de valor, diversas moedas, entendeu? Eles pegaram diversas moedas em cada ilha / país que eles iam. Lá tinha um tipo de moeda que era a moeda da região, e eles pegavam aquilo, né? Eles roubavam aquilo e levavam de volta. Então, os vikings, eles tiveram contato com o maior número de coisas de valor da época, né? Então, eles foram esses grandes acumuladores que conseguiram esse contato. A gente olhou para isso como desbravadores, beleza. O grande erro deles é que eles sumiram, né? Acabou. Eles não tiveram uma boa gestão disso, né? Então, esse povo, essa cultura existe minuciosamente ainda em alguns cantos, mas é um povo que a história dele, toda a história que você lê sobre os vikings é que eles tiveram um fim, tá? Uhum. Eles não conseguiram continuar, se perpetuar. Só que ficou uma lição para os países nórdicos, que fez a Dinamarca, a Noruega serem países que lideram o ranking de IDH e tudo mais. índice de desenvolvimento humano e financeiro dos países europeus, por exemplo, né? A gente vê países que estão mais pro
para essa linha dos nórdicos, que são grandes estruturas onde as pessoas levam dinheiro, por exemplo. Então a gente descobriu diversas conexões. Tem outras conexões técnicas. A gente falou, pô, beleza, a gente tem aqui material suficiente para fazer as 12 lives. Eu não lembro se foi 12 ou 21 lives agora, mas acho que foram 12. Então, a gente conseguiu juntar tudo e criar o Vikings aí. Aí, pô, esse lançamento foi loucura. Coloquei orquestra, live 5, 6 da manhã no Instagram, né? E vocês gostam de usar muito essa estratégia de live, né? Sim. Por quê? É o ponto da comunidade, né? Então, o primo, ele começou, ele sempre fez muita live, né? Então, é uma marca dele fazer live 5, 6 da manhã. Então, é um ritual da comunidade dele. Então, se você tem esse ritual, você não muda. E aí você pode escolher criar esse ritual também, sabe? Estou começando agora, que ritual eu vou criar? Aí, de novo, você começa a primeira e aí você precisa ser consistente, né? A gente tem o Pedro Sobral, por exemplo, ele tem um ritual, ele tem a live dele lá, não lembro que dia, mas ele tem a live dele no YouTube toda semana. Tem um ritual que a comunidade dele vai lá e assiste, entendeu? Então, quando você cria isso, se torna muito forte. Você cria uma comunidade que tem um ritual. Para criar uma comunidade, que você está falando muito desse ponto, qual que você acha que são os pilares principais, assim? Ritual, o que mais? Assim? Você precisa de um líder, exemplo, que é o cara que conseguiu vencer com o que ele ensina, entendeu? Entendi. Então, ele tem uma frase que não é tão bonita, mas é assim, como a da sua própria comida de cachorro. Então, ele te ensina o que ele fez para ele, e ele continua fazendo para ele. Então, um líder exemplo aqui, né? Ele precisa de rituais, ou seja, de coisas que só a sua comunidade faz, coisas que só a sua comunidade fala, coisas que tipo, pô, primos e primas, 5, 6 da manhã, maçãzinha, símbolos, certo? Então a maçã é um símbolo, você precisa de símbolo e você precisa de pontos de contato. Ponto de contato é uma coisa estratégica que é assim, onde que eu converso com a minha audiência. Ponto de contato é o Instagram, é uma comunidade no WhatsApp, é um grupo no Facebook. Então você tem pontos de contato, sabe? É o YouTube. Então são essas coisas que você precisa ter de base, assim. Você precisa... Boa. E você tá falando aí desse lançamento junto com o Thiago e tudo mais, como o Grupo Primo entrou na sua vida? Porque você tava lá com a agência, já fazendo lançamento de 7 dígitos, tava bem, assim, né? Como é que foi isso? Cara, foi uma história interessante, assim. Inclusive, pô, foi muito... Tem 200% da mão de Deus nisso, porque, assim, é uma coisa que eu acredito. Tava na Dinamiza, 9 anos de Dinamiza, tinha sócio lá e tal, né? Captei um sócio. A gente tinha um escritório em Brasília, escritório em Cabo Frio, participava de masterminds e tudo mais. Lancei, cara, diversos nichos malucos, assim, de engenharia civil, inglês, canto, parto humanizado. Tem aí, de fato, acho que em 50 nichos diferentes, assim, dentro desses mais de 200 lançamentos, sem dúvida. Subnicho, micronichos, assim, muita coisa de experiência. Então, muita coisa louca. Tava fazendo um monte de coisa. Cara, 9 anos de lançamento. Um ano de lançamento são como 10, então eu já tinha vivido 90 anos. Naquele pique, correria. Chegou um momento da minha vida que eu queria dar um pause. Aí eu comecei a me preparar para sair da Dinamiza. Eu tava muito acelerado. Falei, cara, agora eu vou dar uma vivida aqui, né? Saí da Dinamiza, no processo que eu tava começando... Pause dele. Não durou muito, por quê, né? Eu tava lá Depois de boa. Depois de 3 horas, tô brincando. Eu tava de boa, mas deve ter sido uns 3 meses no máximo, assim. Tava brincando ali de ir pra praia ali, pô, correr de manhã na beira da praia, né? Ele é do estado do Rio de Janeiro, de Cabo Frio. Morava na praia, mas não ia na praia. Então eu ralava muito, assim, continuo ralando muito, mas não aproveitava muito. Eu falei, cara, construí um negócio e tal, vou aproveitar agora. Naquele momento, eu tava com espaço, né? Porque, pô, já tinha saído da operação, deixei meus sócios tocando lá os últimos projetos, tava saindo fase de transição, perfeito. Aí, o Joel me segue no Instagram, Joel J, né?
Eu falei, puxa vida, eu já vi esse movimento, eu já sei o que vai acontecer. Aí ele me liga logo depois, né? Eles tinham acabado de formar o Grupo Primo, Joel, Thiago, Bruno. E eles tinham uma plataforma que eles tinham lançado, chamava DNA Class na época. O Joel precisava de alguém experiente, queria alguém experiente de marketing para tocar esse negócio. Aí o negócio de recorrência, né? O Pedro já estava se posicionando como recorrência nessa época. Isso foi em 2021, né? Em abril de 2021. Pedro já estava se posicionando como recorrência. Já tinha virado recorrência. Aí o Joel ligou pro Pedro, o Pedro me indicou. Aquela mesma jornada do começo. O Pedro me indicou. Falou, cara, tem um cara, um amigo meu, um irmão meu, que agora ele talvez tope. Nesse momento. Se fosse 2 meses antes, acho que ele não toparia. Mas agora é provável que ele tope. É um cara que ele gosta de desafio, velho. Eu sei do jeito que ele tá agora, ele não vai querer ficar muito tempo, porque tava com mais tempo, né? E de fato eu gosto muito de desafio. Aí o Joel me liga, falou, e aí, man? Joel já tá aqui, tudo bom? A gente fez uma reunião, fez 2 reuniões na semana e em 2 semanas eu tava no Grupo Primo. Eu tinha me mudado pra São Paulo já. Você se mudou por conta do Grupo Primo? Me mudei por conta do Grupo Primo. Aí ele falou, cara, vem pra cá. Obviamente você vai ser nosso sócio. Isso a gente tá falando de que ano? 2021. 2021. Eu saí de Cabo Frio. Então vai dar mais de 2 anos que você já tá lá? Vai dar 3, vai completar. Né? Abril de 2021 faz 2 anos e 8 meses, mais ou menos. Aí, daqui a pouco completa 3. Turbilhão de coisas lá no Grupo Primo também? Aí ele me convidou, eu vim. Falei, cara, bora ver qual é. Comecei DNA Class, aí comecei a assumir responsabilidades lá dentro, né? DNA Class, resultado, aí fui assumindo tudo e assumi tudo de lançamento e tal. Foi rápido, assim, mesmo mês. E assim, quando a gente fala de Grupo Primo, os números impressionam muito, né? Tem algo que você possa compartilhar do ecossistema, das estratégias para o pessoal assim, que está assistindo também, que tem curiosidade para saber o que vocês fazem de diferente, né? Para serem tão grandes assim. Legal. Cara, a diferença é que o Thiago começou a construir e não parou, o Bruno começou a construir e não parou, e é por isso que eles têm uma grande audiência. Então a diferença é não para no meio do processo, porque se você parar, você vai ter que recomeçar do zero. Então o lance da constância que eu falei lá atrás, né, no começo da nossa conversa. Então essa é uma grande diferença, porque na prática, o que a gente faz é colher fruto baixo. A gente tem audiência, gera audiência, as pessoas têm desejo. O que é colher fruto baixo? O Thiago até conta essa história, que ele estava nos Estados Unidos lá, acho que ele estava em Stanford, se eu não me engano, estava em alguma faculdade. Ele pegou e puxou uma fruta que estava ao alcance da mão. Aí ele puxou e entregou para a pessoa que estava com ele. E ele falou, deixa eu pegar aquela outra lá em cima. Ele se esticou e pegou a outra lá, puxou o galho para baixo e pegou a outra lá em cima e deu para a pessoa. E perguntou assim, qual a diferença dessas 2 frutas? Digamos que são maçãs, tá? As duas são maçãs, certo? Certo. Só que uma foi mais fácil de pegar e a outra eu tive que fazer mais esforço. Então a gente pega as que são mais fáceis de pegar. Fruto baixo, né? Então a gente gera audiência. Essa audiência gera pra gente fruto baixo. A gente pega esses frutos baixos. O que as pessoas normalmente fazem? Principalmente começando. Eu quero pegar a maçã que tá lá no topo. Aí ela vai subir na árvore, vai cair. O galho vai quebrar. E vai ser muito mais difícil pegar aquela maçã. Então vai custar muito mais caro. E as maçãs, o fruto baixo, ele sempre aparece. Todo mundo tem fruto baixo. Todo mundo tem. Todo mundo tem fruto baixo. Só precisa olhar com carinho, entendeu? Você precisa ter atenção ao contexto, ao que está perto de você, porque as coisas às vezes estão no teu nariz, na ponta do teu nariz, e você não está vendo. Mas esse é o fruto baixo. E você cita muitas vezes o Thiago também, obviamente, porque vocês estão ali juntos no dia a dia. Como que é ele, assim, como expert? Como é que é trabalhar com ele também? O Thiago se tornou um amigo, né? Thiago, Bruno, todo mundo, a gente construiu uma amizade. O Thiago é aquela pessoa que você vê no Stories, corrido, gente boa, ajuda, busca ajudar, né? De verdade, todo mundo. É um cara que não sabe dizer não, ele ajuda tudo que ele pode ajudar, de fato. E trabalha muito, cara. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Então, características que, às vezes, quem tá começando não tem, né? Então, é meio maluco isso. Porque
tem clareza do que quer realizar, trabalha duro todo santo dia, grava muito, produz muito, cara super exposto, é um cara muito tímido. Que precisa. É bem desafiador, cara. Ser expert não é fácil. Depois eu quero até entrar nessa parte também sobre você, porque você estava falando muito que sua trajetória foi de um cara dos bastidores, mas você é um super comunicador também, né? Você fala muito bem, tem todo um posicionamento, já é uma pessoa muito reconhecida. Como que fica essa balança para você entre, e aí, eu sou um cara dos bastidores, eu vou me posicionar como expert, o que eu vou fazer, como são meus próximos passos? Boa. De fato, eu também sou uma pessoa muito tímida. Para mim é bem desafiador falar, mas eu me desenvolvi nisso, né? Não, obrigado pelo reconhecimento, mas eu tenho muito que me desenvolver ainda. O que eu faço nesse momento é que eu passei toda essa trajetória, cara, participei de muito evento, né? Indo, assistindo e tudo mais. E todo mundo sempre me pergunta, cara, como que eu construo juvenais aqui dentro aqui? Como que eu tenho um juvenal para mim e tudo mais? Então eu construí habilidades do bastidor e uma tese que é a tese que eu formo todos os meus times, né? E essa é uma tese que está atrás dos projetos que eu estou desenvolvendo daqui para frente, né? Como o jogo do bastidor. Essa tese é a tese do profissional T. O que é o profissional T? Hoje a gente tem, falando especificamente do nosso mercado digital, tá? Para o mercado digital, marketing, vendas, a gente precisa de ter profissionais com essa característica. O que é o profissional que tem essa característica? Ele é um profissional que é especialista no seu eixo vertical do T, ele é especialista em estratégia e no seu eixo horizontal ele tem um conhecimento amplo de outras coisas que são importantes para o teu negócio, para o contexto naquele período. Por exemplo, eu contei aqui lá atrás que eu fazia tráfego, copy, estratégia, certo? Aquilo era importante para o meu negócio. Imagina se eu não fizesse, se eu não adquirisse aquelas habilidades, eu teria que contratar, eu não podia contratar e aí, putz, não vou ter um negócio, porque eu não posso ou porque eu não sei fazer. Não, eu vou me desenvolver. E aí eu encontrei essa tese olhando para a minha história. Eu sou um profissional T, eu fui especialista um período em tráfego. Era o que eu mais fazia, tanto que se você for no meu YouTube, eu não apaguei esses vídeos horrorosos. Tem vídeo de 2013, onde eu falava de como otimizar o pixel, de como fazer campanha XYZ, entendeu? Em 2013, era a minha em 2013, 14, 15, tem vídeo dessa época lá. Quando a minha especialidade era tráfego, que era o que eu mais fazia. Então, a minha especialidade naquela época era o que eu mais fazia. O que me ajudou a ter essa liberdade para que ao longo do tempo eu mudasse? Então, eu já fui especialista em design, porque eu comecei como designer. Eu fiz lá em Cabo Frio, cara, grandes empresas, grandes marcas lá, grandes letreiros, foi eu que fiz. Então, eu era designer, fiz muita coisa bonita. Aí fiz site, aprendi a fazer isso, eu fui me aprofundando. Então, quando você está em um momento que você precisa ser mais estrategista, você precisa se aprofundar naquilo, né? O que me libertou para eu construir esse tipo de característica que ela pode mudar ao longo dos tempos? Foi sair do modelo tradicional. Quando eu abandonei a escola lá e saí da esteira da sociedade, onde você tem que estudar e depois você faz uma faculdade para uma especialidade que você vai levar para o resto da sua vida. E aí, se no meio do caminho, tipo assim, sei lá, me especializei em suporte, vai. Aí agora tem inteligência artificial que lê todo o seu conteúdo e faz um suporte 24/7, respondendo todo mundo simultaneamente, real time. E aí a minha especialidade morreu, entendeu? Eu não tenho mais especialidade. Então, a minha mente ela foi criada num ambiente mais caótico, mais desafiador, porém, me deu muito mais liberdade, que é o que eu acredito. Então, você precisa ser especialista de acordo com o seu contexto. Então, hoje eu sou especialista em estratégia e eu sei copy, tráfego, design, página, sei tudo isso. O que isso me dá? O poder de, por exemplo, ter um time enxuto que toca 4 lançamentos por mês com 5 pessoas. Olha que loucura isso. Eu duvido ter alguém que faz isso, entendeu? Não tem. Todo mundo fica maluco quando eu falo grandes, isso. Né? E lançamentos grandes. Então, 5, 6 contando comigo, por exemplo. Então, eu formei esse time. O time da Dinamiza eu formei dessa forma, pô. O meu designer, ele depois aprendeu tráfego e depois ele era PO de projeto.
E os projetos cresciam na mão dele. Por quê? Porque você tem um projeto que está dentro de um ecossistema que você precisa saber. Você não precisa ser o melhor designer, você não precisa ser nada disso. Você precisa saber quais são as melhores práticas, cara, quais os caminhos mais fáceis, e você precisa saber dar direção. Principalmente para um líder, tá? Estou falando principalmente para um líder de marketing aqui. Então, hoje eu formo essas pessoas, entendeu? No jogo do bastidor é onde eu revelo tudo isso e formo essas pessoas com essa característica. Porque a minha especialidade geral de vida tá ligada à estratégia, aquisição, marketing e vendas, né? Então, são todas coisas conexas aqui, sinérgicas. Então, hoje eu formo profissionais T para liderarem times de marketing, por exemplo, entendeu? E em que formato? Isso é uma consultoria mesmo? Não, formações e comunidade. São as coisas que estão em mente, né? E mentoro especialistas e agências, coprodutores Nossa, de demais. perto. Muito legal, mesmo. E se falasse assim, você tinha hoje, olhando para o Juvenal de hoje, assim, tinha algum sonho muito grande que você realizou? O que você considera que foi sua maior conquista durante toda essa trajetória? Caramba, boa pergunta. Assim, ó, eu tenho um sonho muito grande, que não é relacionado aos negócios, por exemplo, né? E eu tô construindo esse sonho, ele está sendo realizado. Já falo dele. Falando de negócios, eu sempre pensei grande. Eu não consigo pensar pequeno. Grande para mim, né? Porque provavelmente tem alguém que pensa maior e tá tudo bem. De novo, você não precisa se comparar com as outras pessoas. Mas quando eu estava começando, eu queria ter uma agência. Isso era grande para mim. Porque, pô, eu morava no Jardim Peró, eu pegava ônibus, entendeu? Já tive vezes que eu tive que ir para casa a pé para conseguir pagar o salário da pessoa que trabalhava comigo e não sobrar dinheiro para pagar a passagem. Então, naquele momento, sonhar em ter uma agência que fazia grandes projetos com grande impacto era difícil. Mas eu permanecia firme nesse sonho, nessa visão. Então, naquela época, era esse grande sonho. Quando eu realizei esse grande sonho, o meu próximo grande sonho, ele foi, de fato, causar mais impacto, assim. Aí eu fui pro Grupo Primo e causei mais impacto. Agora, o grande sonho da minha vida, ele é formar minha família, né? Então, eu casei em fevereiro do ano passado. Do ano passado, né? Depende de quando você está vendo esse podcast. Fevereiro de 2022. Não, vai ser ano passado, pelo amor de Deus. Fevereiro de 2023, desculpa. Ah, tá. Foi esse ano. Esse ano, Fevereiro então. de 2023, isso. E, cara, ter filhos, eu quero ter 5 filhos, então esse é o meu grande sonho. Eu tô construindo isso, entendeu? Então hoje eu trabalho Você para quer ter isso. 5 filhos? Isso. Hoje a minha dedicação diária é para seguir meu plano de aposentar meus pais, dar uma boa vida para ele, garantir lá a vida dos meus sobrinhos, e ter liberdade para construir essa família com a minha esposa, entendeu? Fora nossos projetos, nossas missões que a gente tem ligadas à nossa fé. Como que é a sua relação com religião? Que você falou muito também da época da igreja, né? De agora. Falou muito não, citou. Sim. Eu acredito em Jesus Cristo. É isso que eu acredito. Não tenho uma... Não gosto de falar, ou pelo menos eu não finco o pé numa religião, né? Mas eu gosto de falar dele. Porque, putz, quem imaginaria, né? Inclusive eu estava escrevendo esse post de hoje de manhã. Estava escrevendo uma carta para o meu eu do futuro. Escrevendo uma carta para o seu eu do futuro? Eu sempre faço isso em momentos importantes. E isso é muito legal. E eu recomendo você que está assistindo fazer isso. Porque isso vai fazer, quando o dia que você tiver dúvida ou quiser desistir, você vai olhar para essa carta e aí você vai saber os motivos que você está fazendo, entendeu? E aí hoje de manhã eu estava escrevendo essa carta, um pouco dela dizia assim: quem imaginaria que em 2011... quando você despertou para empreender, em 2013, quando você começou no digital, que 10 anos depois você teria feito uma palestra em Portugal para 2.000 pessoas, que você teria feito projetos que impactariam o Brasil de uma forma gigante. Com reconhecimento. Com reconhecimento, que você estaria palestrando em grandes eventos, que as pessoas gostariam de te ouvir, ser igual a você. Quando você imaginaria, né? E aí a minha carta para o futuro... ela é para 2024, para agosto de 2024, porque novos projetos estão começando e eu gosto de fazer nesses momentos, para me lembrar o porquê eu estou fazendo tudo que eu vou fazer daqui até lá. Então a promessa para mim nessa carta foi: espero que você tenha continuado firme em cumprir as
o que você fala, né? Cumprir a tua palavra, cumprir seus compromissos e que você continue colocando em primeiro lugar o que de fato deve ter o primeiro lugar, né? Que é o meu relacionamento com Deus. Tem uma frase, inclusive, que é assim: quando você coloca a primeira coisa em primeiro lugar, a segunda coisa vem a reboque. Quando você coloca a segunda coisa em primeiro lugar, você perde ambas. Então eu procuro viver isso dia a dia. Então essa carta ela vai ser importante. Eu vou postar ela publicamente hoje, nesse dia que a gente está gravando o podcast, e vou compartilhar no ano que vem. Eu tenho diversas dessas escritas. Algumas coisas vão se aprimorando ao longo do tempo, mas é um exercício que eu gosto de fazer. Que massa isso mesmo. E o que te motiva a continuar assim, sabe? Porque, de uma forma ou de outra, você fez uma pausa ali quando você estava com a agência e, de repente, voltou e já voltou para esse turbilhão e agora novos projetos. Qual que é a sua motivação? Sim. A minha motivação hoje está ligada à minha família, né? Hoje está ligada ao que eu te falei aqui em questão de construir um novo lifestyle com muito mais tempo para as coisas que são mais importantes. Então eu tenho duas grandes motivações hoje. Eu quero chegar... Eu estava pensando sobre isso, cara, enquanto eu estava tomando banho hoje de manhã. É uma loucura. Hoje eu quero chegar no final da minha vida e poder dizer que eu lutei o bom combate. Combati o bom combate. Isso tem vários significados para mim aqui, que eu não acho que é o momento de dividir. Mas eu quero chegar no final da vida entendendo que eu combati o bom combate e ter conseguido proporcionar para minha família e para as pessoas que estão próximo de mim, à minha volta, e todo mundo que quiser andar comigo, proporcionar de fato uma mudança de vida. Ou por algo que eu fiz, ou por algo que eu incitei a fazer, sabe? Ter sido aquela chama. Porque eu tenho uma visão sobre mim que é assim, ó. Eu não consigo, assim, eu acho que eu nunca vou parar de trabalhar igual eu trabalho. Tipo, eu trabalho para trabalhar mais, e é isso, tá tudo bem. Mas a gente vai evoluindo com experiência e vai criando formas de deixar isso mais leve. Porque a jornada, ela é desafiadora, mas ela pode ser mais leve, entendeu? Então a gente aprende isso ao longo da jornada e eu quero passar isso para frente. Mas eu tenho uma visão de mim que é como se eu fosse uma grande árvore, uma grande árvore frutífera, onde as pessoas se alimentam dela e descansam na sua sombra. Essa é a visão que eu tenho. Por isso que eu não paro de trabalhar. Dito isso, queria fazer só uma pausa aqui para te dar também uma lembrança da Netlink para você. Temos uma caricatura aqui também. Muito bom. É um kit mineiro, então tem docinho de leite, suquinho. Deixa eu botar na reta da câmera ali, ó. Que legal, muito obrigado. Vou gostar disso aqui, minha esposa também. É isso aí. Pra lembrar de Minas com paladar, né? Que é a forma que o mineiro mais gosta. Que da hora. Ficou muito legal essa caricatura aqui. Muito obrigado, viu? Boa. E a gente já tá quase chegando ao final aqui do nosso podcast, mas tinha tanta coisa ainda que eu queria falar, perguntar e saber sobre. Mas eu queria, assim, pra gente finalizar da melhor forma... Muitas pessoas hoje têm medo, às vezes, de ingressar no digital, porque falam, nossa, mas já tem tanta gente, tem tanto expert, tem tanta coisa. Então, o que você poderia dar de maior dica, de conselho, para quem quer entrar nesse mundo, assim? Que legal. Primeiro que fica tranquilo, porque eu tenho medo também. Eu tô começando minha trajetória de expert agora e o medo, ele não vai sumir, entendeu? A gente tem que aprender a lidar com ele para fazer independente dele, entendeu? Eu tenho uma coisa que eu costumo falar para as pessoas quando elas me pedem conselho ou perguntam algo desse tipo, que é: você precisa ter um coração de teflon. Sabe teflon? Sabe panela de teflon? Sim. Antiaderente, que não gruda nada? Então, você precisa ter um coração de teflon. Porque um coração de teflon, ele não vai grudar as coisas boas, que vão deixar o seu ego alto demais, vai fazer você ser soberbo, e a soberba, pô, ela precede a queda. E ela nem vai deixar um comentário ruim de um infeliz deixar você triste para você parar. Então, um coração de teflon é o que eu busco construir para que nada mude quem eu realmente sou, entendeu? Nem as coisas boas, nem as coisas ruins.
É desafiador, mas é uma jornada. E pensando assim, de um lado mais estratégico, técnico, teria algum lugar que você indicaria para essas pessoas começarem também? Hoje o lugar mais fácil de começar é no Instagram. Tá? No Instagram. De fato, é no Instagram. Eu começaria com o combo, que é como eu estou fazendo. Por exemplo, começando a minha jornada de expert. Instagram e YouTube. É o combo. Porque o YouTube você tem a possibilidade de fazer conteúdos mais longos, né? Então no Instagram você vai fazer aquelas coisas que são para chamar um pouco mais de atenção, né? Lifestyle um pouco e a nível de conteúdo, conteúdos com início, meio e fim mais curtos, né? Pequenas dicas e tudo mais, porque ali não tem muito tempo mesmo. Mas no YouTube é onde você vai construir uma autoridade de verdade, assim, baseada no seu conteúdo, sabe? Porque tem uma diferença, né? Provavelmente, se você quer ensinar algo que você já faz na sua vida, você já é autoridade no que você já faz. Por exemplo, eu quero ensinar lançamento. As pessoas não me conhecem, mas eu sou autoridade, porque eu já fiz isso, né? Pô, já fiz mais de 200 milhões com um lançamento. Então, eu sou autoridade porque eu tenho resultado. Então, resultado é autoridade. Não seguidor. Seguidor é fama, é audiência. Resultado é autoridade. Então, você já é autoridade. Você precisa olhar para você e falar, puta, não, beleza. Se eu estou ensinando algo que eu já faço, já fiz, tive resultado com aquilo positivo, eu sou autoridade. Aí você começa no Instagram falando disso e depois YouTube para você ter mais pontos de contato de mais tempo, sabe? E aí, obviamente, tecnicamente falando, você pega o teu Reels que você posta no Insta, você posta no TikTok e nos Shorts do YouTube para te ajudar a crescer mais rápido. Mas é essas duas, eu começaria por ali. É muito fácil agora, né? Se você quer fazer, então... Você pode ficar 100% no Instagram, né? Principalmente usando a Last Link. É verdade. Dá pra monetizar ali dentro mesmo. Dá pra monetizar de boa, pô. Você faz tudo ali, entrega ali, faz tudo ali. E esse era até outro ponto que eu queria te perguntar também, porque foi uma pergunta agora para quem está começando, mas para quem está há muito tempo no mercado, qual que você acha que é o ponto que eles não podem deixar de olhar hoje também, assim, sabe? Não pode deixar de se atentar para algum ponto estrategicamente falando. Legal. Estrategicamente falando para essas pessoas, eu vou só incluir o que eu falei antes do coração de Teflon, porque é importante. Que é importante também. Que essa pessoa não se pegar nesse lugar de principalmente ter um ego se já muito tem mais grande, tempo, ou ter um problema com alguma crítica. Né? Quanto mais exposição você tem, mais crítica você vai receber. Natural, tá? Não se preocupa com isso. Mas para quem está no campo de batalha há mais tempo, para você continuar crescendo, você precisa ser... existem os inovadores, os construtores e os aprimoradores. Você precisa ser um aprimorador. Se você quiser ser um inovador, os inovadores eles precisam ter muito mais orçamento, por exemplo. Você precisa gastar muita grana. Por que eu falo do aprimorador? Porque a gente no Grupo Primo é um aprimorador. Eu sou um aprimorador. O que é um aprimorador? Ele pega coisas que já existem, vê os espaços de melhoria e melhora. Então, tem um lançamento XYZ, um americano tá fazendo um tipo de live, cara, de cabeça para baixo. Massa, eu vou fazer igual ele? Não, porque aquilo é o palco. Não sei o bastidor dele, por que ele tá fazendo aquilo. Não sei a audiência e tal, mas ele tá fazendo algo legal. Então, eu preciso olhar para o palco das pessoas, olhar para o meu bastidor, ver o que faz e não faz sentido e aprimorar, entendeu? Então, eu pego, isso aqui faz sentido, isso aqui não tira... Puxa, mas olha esse espaço, olha o gap que tem aqui. De repente a gente pode criar uma coisa com X, Y, Z que vai aprimorar isso. Então aprimora a velocidade. Você precisa... Quem já está em campo, você ter velocidade de teste e aprimorar com consistência. Boa. E agora, com o seu posicionamento aí como expert e tudo mais, o que a gente pode esperar aí do Juvenal nos próximos dias, meses, nos próximos tempos, assim? Qual que é o seu próximo... Boa. Pode esperar de mim muito conteúdo. Uma disposição... Quem não segue, já siga aí. Como que é o arroba? @Juvenal Valentim, lá no Insta. Aproveita e siga aí também no YouTube é a mesma coisa. @LastLink.oficial. Importante, seguir Lastlink é importante, fundamental. Mas você pode esperar muito conteúdo. Outra coisa que você pode esperar é uma disposição para fazer esse mercado ser menos ganancioso. É isso que é a minha missão. Tá ligado à minha missão. Então, fazer negócio de verdade, que causa impacto na vida das pessoas, sem romantizar as coisas,
transformar propósito em missão de verdade, para deixar de ser uma frase vazia, né? Meu propósito é XYZ, mas nunca faz, né? E aí fica falando daquele propósito só para se engrandecer, mas eu sou um cara um pouco mais prático. Eu gosto de transformar as coisas em objetivo. Você é a sua maior prova social, né? Em objetivo barra missão, para que essas coisas aconteçam. Então, cara, dinheiro pelo dinheiro. Dinheiro é bom, a gente vai continuar ganhando muito dinheiro, mas dinheiro pelo dinheiro não vai fazer sentido. Vai chegar uma hora que você vai ver que não vai fazer sentido. Então eu quero te mostrar isso antes para que você ganhe muito dinheiro fazendo sentido. É sobre isso. Nossa, foi muito bom conversar com você. Espero acompanhar muito os seus conteúdos daqui pra frente também, que não tenho dúvida que vai ser de muita qualidade, como todo papo, toda conversa, tudo que eu já consumi seu também. E obrigada aí pela disponibilidade do seu tempo. Desejo muito sucesso aí nessa sua nova trajetória como expert, que seja ainda maior do que o sucesso que você já tem como estrategista e também especialista em lançamento. E valeu por estar aqui com a gente. Obrigado, Lorena. Eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto.